Nesses últimos dias Deus tem ministrado algo sobre mim, e eu tenho chegado a um discernimento que antes eu não tinha nesta palavra. Então eu estou aqui como apóstolo Paulo, sabe? Aquilo que eu tenho recebido do Senhor, eu também desejo entregar nessa noite, esse alcance. Talvez você já tivera antes de mim, primeiro que eu, mas eu ainda não havia tido. E talvez tenha mais alguém aqui comigo que vai ter essa perspectiva só agora. Muitas coisas a gente já conhece e discerne sobre o vale. Por exemplo, vamos só pincelar algumas. A gente sabe que esse vale não é uma realidade física, concreta. O Senhor me tomou e me levou no Espírito. Então, ele é uma realidade, porém uma realidade espiritual. E uma realidade não deixa de ser uma realidade quando ela se torna espiritual. A gente tem um probleminha, e eu acredito que isso se dá pela nossa natureza humana, um probleminha de achar que o que é espiritual está num plano de enfraquecimento. Eu não sei se é pelos filmes de fantasmas que ao longo do nosso crescimento a gente viu, atravessando parede, não podendo pegar coisas físicas na mão, e talvez isso foi desenvolvendo uma limitação de raciocínio, e quase que involuntariamente, por um comando quase que inconsciente, a gente desenvolve a ideia de que o que é espiritual não é tão forte. Tanto é que a nossa vida devocional às vezes é fraca, porque consideramos que aquilo que é espiritual pode esperar. Depois que eu fizer o arroz, depois que eu limpar o carro, depois que eu deixar as crianças na escola, depois do trabalho. E às vezes passamos o dia inteiro sem orar, sem falar com Deus. E isso é um equívoco muito grande, porque você e eu precisamos entender que o que é espiritual é tão real quanto aquilo que é concreto. Só é visto ou não visto de uma maneira diferente, mas é real. E aonde está o maior princípio de compreensão para que você não considere aquilo que é espiritual pequeno, frágil ou qualquer coisa do tipo que não expresse força? Você precisa entender a força do espiritual por alguns princípios estabelecidos pelo próprio mundo espiritual.